Só o direito. Só a direita. Foi. Boa noite, Guto Ferreira, Lucas Silva do portal Futebol Cearense. Guto, para a partida de hoje você não pôde contar com o Vina e também não vai poder contar com o atleta na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, em decorrência da Covid-19, já que ele testou positivo. E aí, para cumprir a função que o Vina executa tão bem, que é a parte criativa do Ceará na partida de hoje, você optou pelo Felipe Bachola. Primeiro eu queria que você fizesse uma avaliação da partida do Felipe Bachola e segundo, eu queria que você falasse um pouco sobre o Sobis, que durante todo esse tempo do Ceará acabou sendo usado numa função que não é a que ele costumava jogar em outros clubes, como um camisa 9, até porque o Sobis é um jogador que varia muito, cai pelo lado direito, cai pelo lado esquerdo, não fica estático só no meio. Então ele não seria uma boa opção para a partida de hoje, tendo em vista principalmente a forte marcação do Sport, com aquela linha imposta no final do último terço, né, aquela linha de 5. Então eu queria que você comentasse essas duas situações. Primeiro, a análise que você faz da partida do Felipe Bachola e depois a não utilização do Sobis na partida de hoje como provável segundo atacante e se ele pode ser utilizado contra o Palmeiras. Quanto à questão do Felipe, eu acho que ele fez uma boa partida, né? Foi um jogador incisivo, deu mobilidade ao ataque, criou situações de gol, ou pelo menos próximas da situação de finalização, tanto pelos lados do campo, por dentro, deu uma mobilidade bastante grande. O que ele não fez em relação ao Vina é que o Vina faz isso, talvez não com a velocidade do Felipe, mas ele tem uma chegada definidora maior, né? Ele chega para fazer os gols. Então, faltou para o Bachola aí completar o gol. Mas acho que isso aí, com o tempo, vai sair com certeza. E à medida que tenha um adversário que joga um pouquinho mais aberto, vai ter totais condições de chegar para definir e fazer os gols. Quanto à questão tática que você está falando, nós não utilizamos o Sobis porque nós optamos pelo Saulo executando uma função de extremo, né? E em determinado momento, quando nós resolvemos tirar o Bachola, nós trouxemos ele para justamente essa função, que seria a função do que o Sobis entraria, né? Pusemos ele e o Viseu por dentro e pusemos dois armadores dos lados do campo, que foi o Wesley por um lado, o Lima por outro, e o Ricardinho vindo de frente, para que a gente pudesse ter articulação, ultrapassagem e dois finalizadores, mais a chegada desse meia que estava pelos lados do campo. Não adianta nada você ter dois finalizadores por dentro se a bola não chegar para eles. E num primeiro momento a equipe não estava montada para isso. A equipe estava montada para se defender e atacar de uma outra maneira que não essa. Nós fizemos as mudanças durante a partida, né? E justamente se não tivesse entrado o Saulo, talvez tivesse entrado o Sobis. Agora contra o Palmeiras, não sei. Tudo depende do que a partida vai mostrar. Eu tenho ainda 2 dias para definir o que eu vou fazer, né? E quem está em condições de jogo tem condições de jogar. O que nós vamos fazer, o pessoal vai ver quarta-feira, a partir das 16h30. Eu desviei na Rádio Assunção AM 620. Boa noite, Guto Ferreira. Na partida de hoje, por não contar com o Luiz Otávio e nem com o Eduardo Brock, você teve que improvisar duplamente na zaga, colocando o Thiago no lado esquerdo, ele que atua mais pela direita, e promovendo o retorno do Klaus. Eu queria que você avaliasse
essa situação da zaga do Ceará no jogo de hoje, o Thiago no lado esquerdo e o Klaus retornando à equipe, com a avaliação da atuação desses dois jogadores contra o Sport. Obrigado. Só corrigindo, teve uma única improvisação, mas o Thiago já jogou ao lado do Klaus pela Copa do Nordeste na partida semifinal, se eu não estiver errado, contra os nossos rivais, né? E foram muito bem, os dois juntos, foram muito bem. E hoje, novamente, foram muito bem. Danilo Queiroz, futebolês, sistema jogadeiro. Boa noite, Guto Ferreira. Guto, a gente percebeu um esporte muito determinado a não perder o jogo na Arena Castelão, né? Alguns times têm uma forma de jogar fechada, mas tem ali bem entalhado, bem determinado o seu contra-ataque. O Sport até tinha algumas peças que poderiam proporcionar um contra-ataque, mas parece que nem essa era uma missão número 2 para a equipe do Sport. A missão 1, 2 e 3 era não tomar gol da equipe do Ceará, era não perder esse jogo. Essa forma com que o Sport veio te surpreendeu e isso trouxe as dificuldades que o Ceará teve no jogo, mesmo com todas as ações do jogo sendo, praticamente todas as ações sendo do Ceará. Por isso a equipe não conseguiu sua vitória hoje no Castelão. Obrigado, Guto. Acho que surpreender não, porque eles já tinham tomado essa iniciativa de trabalhar com 3 centrais, trabalhar com um lado defensivo bastante intenso na partida contra o Atlético Mineiro. E se eles assumiram essa postura contra o Ceará, porque eles respeitaram bastante o Ceará. O Ceará que, em termos de ataque, né, tem o segundo ataque mais positivo no ano, entre os clubes da Série A. Não no Campeonato Brasileiro, do ano no geral, em termos de gols marcados, né? E hoje, infelizmente, eles conseguiram esse objetivo, né? E se eles não foram mais contundentes ofensivamente, é porque o Ceará também não permitiu. O Ceará também não deu esse espaço. Talvez se eles tivessem com uma outra formação de um ou outro jogador, talvez eles não tivessem todo esse encaixe que eles tiveram e eles teriam falhado em algum momento. Coisa que a defesa deles praticamente não falhou. Nas poucas bolas que nós tivemos condições de finalizar, né? Não digo nem falha da equipe deles, mas que nós achamos os espaços. Nós estivemos perto do gol, foram poucas, né? Mas em algumas delas, uma na trave, a outra bola deu no rosto do Luan, né? Um cabeceio que acabou saindo errado, embora com bastante potência. Um chute cruzado que faltou detalhes para o Chu chegar, né? Eu acho que em cima do que foi a partida, a gente lamenta que a gente gostaria de ter vencido, né? Mas o ponto também foi importante e o Sport com certeza veio para levar ponto daqui, né? E se ele não foi mais, e se a gente vacilasse, ele levaria 3 com certeza, porque a equipe estava bem armada e errando pouco, né? Errando pouco. Eu acho que basicamente foi isso aí. Ah, sim. Tem a condição também, né? Nós estamos jogando, nós somos a equipe pós-pandemia que mais jogou. Até hoje nós só tivemos uma semana sem jogo no meio de semana, que foi o jogo transferido do São Paulo, né? Eles, novamente, mais um time que a gente enfrenta vindo de semana cheia. Nós equilibramos isso aí com a entrada de 5, 6 jogadores, né? Entrou o Alisson, entrou o Samuel, entrou Klaus, entrou Pedro, entrou Kleber, então entrou Felipe. Isso, de certa forma, nos auxiliou até a intensidade que nós tivemos. E mesmo quem entrou depois, entrou bem e nos ajudou a ter um jogo impositivo, mas faltou o detalhe principal, né? Faltou o mais importante que faz uma equipe vencer, que foi o gol.